mais uma vez, nossa aula de pontes e grandes estruturas. A partir de agora está sendo gravado para que no futuro, além de vocês mesmos poderem ver a aula, quem não está aqui também pode ver a aula. Todos me conhecem, né? Acho que é tranquilo, não preciso fazer. Estamos aí na aula de Max Solos, né, professor? Pois é. Então, assim, eu não preciso refazer minha apresentação. Essa aula inicialmente não era prevista, né? E imagino eu que por uma solicitação dos alunos, abriram essa disciplina e com muito prazer eu estou aqui ministrando essa disciplina também para vocês. Também não tem muita dificuldade, não. É o meu dia a dia. Eu trabalhei um bom tempo com estradas e nas estradas que eu trabalhei já fiz algumas pontes, até projetinho participei, mas principalmente na execução. Então não tem nada de muito diferente, não. Como vocês sabem, né, minha carreira é toda voltada para construção pesada, né, parte de solos principalmente, mas também nas partes de estruturas de apoio, grandes vertedouros, algumas barragens de concretos, obras de artes como pontes. Então é uma matéria também que eu já tenho, né, uma boa vivência de campo. E como vocês sabem também, né, minha vivência maior é em campo mesmo. Eu gosto do chão da fábrica, eu gosto de ficar sujo, eu gosto de ficar no meio da poeira, então é onde eu me sinto bem e me sinto muito bem, muito tranquilo nessa disciplina e nessa aula também. Vocês estão vendo o slide aí, gente? Tô tranquilo. Então, beleza, pontes e grandes estruturas, a nossa aula é de 19 às 22, a chamada no portal 5.9 não é 6, ou melhor, 5.999 não é 6.000. É importante falar a regra do jogo. Esse slide normalmente é quando a gente tem aula presencial. Infelizmente, com essa pandemia chata que está enchendo o saco, eu estou com a raiva dessa pandemia. Faz 6 meses que eu não vou na minha terra natal, não tenho visto meu pai, estou morrendo de saudade, não vejo minha mãe, estou morrendo de saudade. Estou doido para fazer churrasco e tomar uma com meus amigos, não estou conseguindo. E estou doido para voltar para a aula também, não estou conseguindo. Então, assim, estou louco para essa pandemia passar e a gente não sabe se a gente ainda vai ter aula presencial dentro desse semestre. Se perguntar o que eu acho que não, gente. Eu acho que esse semestre vai todo dessa maneira, vai todo virtual, mas eu só acho. Se as autoridades, né, governo e autoridade de saúde, definirem pela volta das aulas, o Pitágoras vai voltar às aulas, mas é importante que a gente tome todos os cuidados, que a gente proteja a saúde nossa, que a gente proteja a saúde da nossa família. Então, esse slide é para quando a gente tiver efetivamente na aula presencial. Nessa aula, eu acho que é bobeira a gente ter um espaço de intervalo. Vamos tocar essa aula direto. Vocês estão na casa de vocês, eu estou também no meu ambiente. Eu consigo pegar água, consigo tomar água, parar um pouquinho, etc. Vocês também conseguem sem a paralisação da aula. Então a gente vai até 9h30, né? A exceção dessa aula, que essa aula eu fiz uma atividade para vocês fazerem no final dessa aula, né? Mas a tendência é sempre a gente terminar por volta das 9h30. Se ficar um pouquinho mais tarde, não tem problema não. Se ficar um pouquinho mais cedo, não tem problema não. Mas é normalmente às 9h30. Não vou fazer chamada nesse primeiro momento, vou acreditar que estão todos presentes. Então, não faz sentido eu parar essa aula, perder um tempo para a gente fazer chamada. Eu estou vendo o nome de todos vocês aqui, mas de qualquer forma, não vou fazer chamada formal neste momento, não. Se a faculdade exigir que eu faça, eu volto a falar com você, a gente muda a regra do jogo e eu vou lá e faço a aula normal. Ô, Jonas, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Eu queria só saber quais são as matérias que entram nessa pontes e grandes estruturas, assim, o conteúdo. Principalmente obra de arte especial. Obra de arte especial são as pontes, principalmente, né, pontes e viadutos, e grandes estruturas como plataformas, estações elevatórias, ogivas, então são grandes estruturas de fato. O pensamento é o mesmo, ok? O pensamento é o mesmo. Mas nós vamos falar sobre tem-tipo, vamos falar sobre ponte, vamos falar sobre caracterização de pontes, depois nós vamos falar de grandes estruturas de concreto, de aço, etc.
essa que é a nossa ementa, é isso que a gente espera falar no decorrer do nosso curso. Foi claro, beleza? Beleza. É porque eu tinha achado que pontes e grandes estruturas era como se fosse uma análise estrutural 3, assim. Você tem estruturas hiperestáticas, nós e essas outras coisas. Mas eu vi que é um pouquinho diferente do que eu Não, é imaginei. ponte mesmo, é ponte mesmo. E grandes estruturas, a gente vai falar da execução do implemento mesmo, do que a gente chama de obra de arte especial, né? Que são pontes, viadutos, ogivas, eclusas e etc. Vocês devem ter meu telefone, né? Eu queria pedir um de vocês para criar o nosso grupo de WhatsApp. Quem é que se candidata aí para criar nosso grupo de WhatsApp? Qualquer coisa eu crio aí, professor. Então, criei para a gente. Meu telefone você tem, não tem? Tem. Beleza, então criei o grupo de WhatsApp. E aí, fala seu telefone aí para o pessoal mandar um oi para você colocar a turma no grupo aí. Beleza. 31 99434 1326. Aí eu mando o link do grupo lá. Beleza, show de bola. Então vai criar nosso grupo. E aí nós vamos conversar no grupo. A sistemática vai ser a mesma que a gente fez no mês passado. A sistemática das minhas aulas vão ser a mesma de sempre. Eu continuo falando as questões que vão cair na prova. A gente continua fazendo uma aula de revisão importante. Então a sistemática é a mesma. E vamos tentar, né, na maioria das aulas, a gente fazer atividade prática para que vocês entreguem as atividades eu consiga avaliar isso de maneira adequada, ok? Guilherme, quer falar alguma coisita? Só para repetir o número aqui, se tiver jeito. Sim, 31 99434 1326. Beleza, gente? Eu acho que eu até tenho seu contato. Peraí que eu... Tem sim. Guilherme, Oi. a gente vai conseguir, no final do curso, projetar uma ponte? A ideia é essa, e não só uma ponte. Projetar uma ponte e projetar estruturas de grande magnitude, obras de arte especiais de maneira total, né? De maneira completa. A intenção é essa, né? Inclusive, a minha ideia, né? Eu até estou trocando ideia com o coordenador, mas a minha ideia, se o Pitágoras deixar, eu não estou falando isso oficialmente, não grava não, apesar de eu estar gravando, né? Mas a minha intenção é que a parcial 2 seja a execução do projeto de uma ponte mesmo. Vocês fazerem esse projeto, a gente pega uma aula, vocês apresentem esse projeto para mim, né? E a gente faça de fato o projeto de uma ponte. Eu acho que é sensacional, acho que isso é o mais importante, né? E não faz sentido, né? A gente no final do curso de pontes não conseguir projetar uma ponte. Mas, gente, vocês vão ver que ponte é trem tipo. Vocês viram trem tipo aí, estrutura isostática. Vocês vão ver que é aplicação prática de trem tipo. Então, assim, não tem grilo nenhum, não. Vocês vão falar assim, é isso aí que é ponte. Vocês vão até desmerecer o professor. Mas é isso mesmo, a intenção é essa mesmo. A intenção é fazer a disciplina de maneira mais prática possível. E se eu não estiver fazendo de maneira mais prática possível, pode me cobrar. Né? E mais do que isso, Daiane, eu preciso passar pela teoria, né? A primeira aula é bastante teórica, eu quero ver se eu mato essa parte mais teórica nessa primeira aula já, que vai ser uma aula curta, depois a gente tem um vídeo, depois tem um trabalho, e para a gente matar a parte teórica toda de pontes nesse primeiro momento, para a gente poder entrar já no cálculo do trem tipo mesmo. Essa aqui é a intenção, ok? Beleza, obrigada. Então, gente, voltando para o slide, a mesma conversa. Podem, né? O grupo é nosso canal de comunicação, mas se tiverem com vergonha de falar pelo grupo, podem falar no privado. Se eu demorar para responder, vocês enchem meu saco lá, porque às vezes eu recebo muito WhatsApp e acaba passando, gente. Eu peço desculpas, então podem me cobrar. Só lembrando, né, nossa disciplina nível 2, a gente tem duas provas, uma prova de 1.000, uma prova de 4.000,
Todas as duas provas são elaboradas por mim. A minha intenção inicial é que a prova de 1000 seja feita prova mesmo no sistema. Vou utilizar o Socrative. Mais perto da prova a gente pode falar mais detalhadamente do Socrative, mas quem já fez matéria comigo, eu acho que a maioria de vocês já fez matéria comigo. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma conversada disso mais perto da prova. E, como eu disse para vocês, a segunda parte da disciplina, né, a segunda prova, eu quero fazer um projeto realmente, né, a gente desenvolver o projeto Uma Ponte, com a sua última aula, vocês apresentando esse projeto para mim. Se tiver pouca gente, melhor ainda, né, porque a gente consegue fazer de maneira mais individualizada, talvez em dupla, talvez em trio. Se for só 5, né, eu estou vendo 5 pessoas hoje, dá para fazer individual, né, a gente vai tocando o projeto. Essa que é a intenção. Lembrando que vocês têm que tirar, então, né, como é disciplina nível 2, dos 5.000 vocês têm que tirar 2.500 pontos, ou seja, a metade. Temos ali a avaliação formativas, né, essas avaliações formativas têm o valor de 3.500 pontos, né, 1.000 pontos na primeira etapa, 1.500 pontos na segunda etapa. Atividades virtuais, né, que vocês têm que fazer do portal, não deixem de fazer a pré-aula, não deixem de fazer pró-aula, não deixem de acessar o portal, valem 1.000 pontos. Atividades transversais são aquelas que valem para todas as disciplinas, tais como desafio nota máxima, ED, conexão no canal Conecta, isso tudo vai valer 3.500 pontos, sendo que no final vocês vão ter uma pontuação total de 12.000 pontos. Desses 12.000 pontos, vocês têm que tirar no mínimo 6, ok, gente? Então, dos 5.000, 2.500, e tem que completar nas outras avaliações mais 3.500 para chegar nos 6.000 pontos. Alguém tem alguma dúvida em relação ao critério de avaliação, de como é que vocês vão ser avaliados? Não. Lembrando que no início eu estou nem um pouco preocupado com a avaliação de vocês. Eu quero passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Só que na proximidade da prova, a gente vai fazer uma aula de revisão que eu vou prepará-los para a prova. Então, assim, mesmo esquema, mesmo parâmetro, mesma ideia, ok? Continuando, né, o KLS 2.0 é a nossa plataforma de ensino, o sistema de trabalho do Pitágoras, que a gente está inserido. Eu, como professor, eu topo dar uma aula utilizando o KLS 2.0, e vocês, como aluno, topam seguir o método de aprendizagem que a Croton desenvolveu, que é o KLS 2.0. E esse KLS 2.0 tem algumas atividades virtuais, que é pós e pré-aula, então vocês precisam fazer as atividades pós e pré-aula, beleza, gente? Ok? Ok, gente? Beleza. Beleza, professor. Antes de entrar na disciplina, alguma coisa que vocês querem colocar, alguma coisa que vocês querem fazer, alguma colocação, vocês querem me xingar por algum motivo, tá tudo no jeito? Tranquilidade. Tudo no jeito, pessoal. Beleza. Então, gente, eu vou aproveitar e já vou mandar no nosso grupo de WhatsApp. Já vi que a maioria entrou. Já vou mandar no nosso grupo de WhatsApp aqui o slide de hoje, já para vocês terem. Salvo em PDF daqui a pouquinho. E aí mando em PDF também. Mas acabei de mandar no grupo slide. O quê? Oi, alô? Ai, peraí que eu ainda não entrei, não. Então vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho eu mando de novo aí, Daiane. Então, falando especificamente das pontes, essa aula é a aula mais teórica que nós vamos ter. Depois dessa aula a gente vai entrar muito em cálculo, vamos falar muito em trem-tipo, muito em dimensionamento. Então, nesse momento, eu quero fazer alguma definição com vocês. Então, primeira coisa, definição de ponte. Eu gosto sempre de começar as aulas com definição, para que a gente tenha um entendimento
nivelado daquilo que a gente está falando. É uma palavra, né, que vem lá do latim, que pode ser falado, né, no latim, que é pons ou pontes, que significa construção que liga dois locais separados. Dois lugares, né, ou seja, esses dois lugares que se pretende ligar, podem estar separados por rios, braços de mar, vales, trechos, ruas, rodovias, etc. Então, ponte vem do latim, aquilo que liga dois lugares diferentes, aquilo que liga dois pontos. Essa é a definição e etimologia da palavra ponte. E aí é bacana, gente, que a gente utiliza o termo ponte quando os lugares estão separados por um rio ou por um mar. Então, quando eu tenho água embaixo, né, dos dois pontos que eu quero ligar, eu chamo então aquilo de ponte. Quando o obstáculo é um vale sem água, né, é uma depressão, um vale, ou uma estrada, uma rodovia, uma via, eu dou o nome então de viaduto. Então, viaduto passa em cima de algo que não tem água. Ponte passa em cima de algo que tem água, ok, gente? Então, tem essas duas diferenças, né, de ponte e viaduto, para a gente saber no jargão popular. Lógico, né, gente? Todo mundo entende, se você falar que uma ponte é um viaduto, que o viaduto é uma ponte. É lógico que todo mundo entende. Mas tem muito engenheiro chato, tem muito engenheiro besta. Então é bom estar com esse jargão para a gente não falar que ponte é viaduto e que viaduto é ponte, que por uma bobagem dessa a gente pode ter a nossa competência ou ter o nosso pensamento ridicularizado por causa de uma coisa dessa. Então, assim, acostumem a chamar de ponte aquilo que passa por cima de água, acostumem em chamar de viaduto aquilo que passa por cima de uma rodovia, de uma via, de uma estrada, de um vale ou de alguma coisa que não tem água, ok, gente? Beleza? Só para a gente ter essa diferença em mente do que é ponte e do que é viaduto. Coloquei duas fotinhas embaixo aí para ilustrar melhor uma ponte e um viaduto. Posso classificar as pontes de acordo, né, com a sua estrutura. Na verdade, eu posso classificar a estrutura das pontes de acordo com seu posicionamento. Primeira classificação, ou primeira parte de uma ponte é a infraestrutura. É nela que eu vou apoiar toda a estrutura do terreno. É nela que eu vou transmitir todos os esforços recebidos pela ponte, inclusive seu peso próprio, para o solo. Trocando em miúdos, é aquilo que eu sou apaixonado, é a fundação, ok, gente? Então, infraestrutura é a fundação. Pode ser bloco, pode ser estaca, pode ser sapata, pode ser tubulão. Na maioria dos casos, devido à magnitude de uma carga de uma ponte, ou de um viaduto, ou de uma obra de arte especial, e as fundações são tubulões ou estacas. Existe ponte apoiada em sapata? Existe, é incomum, principalmente pontes, né, rurais ou pontes de pequena carga, ponte de carroça que a gente brinca. Existe ponte sobre bloco? Até existe, mas é pouco usual. Quais são as duas estruturas mais usuais? Estacas e tubulões, ok, gente? Então, a infraestrutura é a fundação propriamente dita. Mesoestruturas são os pilares da ponte ou viaduto que transmitem as cargas, né, que vêm do seu tabuleiro, que é a superestrutura, para a infraestrutura. Então, o que está debaixo da terra é infra, a mesoestrutura é o que faz a ligação dessa infra no tabuleiro, aonde que eu vou receber essa carga, né? São basicamente os pilares que recebem a carga que vem do tabuleiro da ponte. Ok, gente? Infra que está embaixo, meso, pilar. De maneira bacana demais essa ponte de palha de picolé de vocês, de maneira simplificada. E por fim, nós temos a superestrutura. A superestrutura são os tabuleiros, na verdade são as lajes da ponte, né? Por onde passa todo o tráfego, os caminhões, os carros, o trem, o que é que a gente quer vencer com aquela ponte, né? É composta por viga, que pode ser longitudinal, longarina, transversal, aí depende do dimensionamento do tipo da ponte que eu estou utilizando, ok? Então, superestrutura,
laje, que a gente pode também chamar de tabuleiro, é a mesma coisa no final do frigir dos ovos, né? Mais as vigas. Mesoestrutura, a ligação do tabuleiro e as vigas com a minha fundação. A minha fundação é a infraestrutura da ponte, ok? Pictoricamente mostrando, né, que eu tenho uma ponte passando por cima de um rio, infraestrutura, aquilo que está debaixo da terra, né? Mesoestrutura, a ligação da minha infra com o meu tabuleiro, que é a minha superestrutura, beleza? E em relação às partes das pontes, gente, alguma dúvida em relação a esse tipo de classificação? Tranquilo. Tranquilo. Por que que isso é importante a gente ter na cabeça? Por que que isso é importante a gente saber expressar e falar cada uma dessas partes? Porque quando a gente estiver defendendo uma ideia, quando eu estiver junto do meu cliente, quando eu estiver perto de algum entendido, para que eu defenda minhas ideias, eu tenho que colocar os termos de maneira correta. Às vezes a minha ideia pode ser muito boa, mas se eu não conseguir colocar os termos de maneira correta no jargão da engenharia, eu posso ser ridicularizado e perder algumas oportunidades. Estou falando isso, gente, porque uma vez a gente estava participando de uma apresentação, né? Até uma apresentação para o cliente principal nosso, que era a Vale, né? E, assim, era a construção de um laboratório, né? O laboratório ia ser um laboratório em 3D, ia fazer uma sondagem, esse laboratório muito, muito bacana, ia demonstrar, né? Ia fazer uma espécie de reprodução holográfica do subsolo. Seria um negócio maravilhoso, maravilhoso negócio. E aí a gente apresentando, né, a nossa ideia para o nosso cliente, e aí pilar e pilastra é a mesma coisa, né, gente? Se eu falar que um pilar é uma pilastra, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, inclusive são sinônimos. Só que é difícil a gente ver alguém do jargão da engenharia falar pilastra. O normal é falar pilar. Nossa, e aí nosso colega lá falou pilastra. A ideia dele, muito boa, foi para o espaço, simplesmente porque ele colocou uma palavra errada, apesar da palavra estar certa. Outra coisa que eu já vi acontecer, né, é a pessoa, né, ter a sua competência colocada em xeque porque ele fala terraplanagem, não terraplenagem. Os dois modos estão certos, mas o jargão da engenharia fala terraplenagem. Então nós temos que saber bem usar esse jargão, infelizmente, né? Eu acho particularmente que isso é uma bobagem, mas a gente tem que saber se portar quando vai apresentar uma coisa para o cliente, né? É por isso que quando a gente tem aula prática também, né, aula presencial, eu peço para vocês apresentar, né, com roupa nos trinques, porque aparência, posicionamento, modo de falar é muito importante. E eu acho, infelizmente, né, porque eu sou um cara todo esculhambado, mas é muito importante. Eu posso classificar a ponte também pela solução estrutural que eu entendo pela ponte, né? Primeiro a ponte em viga, né? Tá ali a fundação, coloco diversas vigas e crio meu tabuleiro sobre as vigas. Normalmente uma ponte em concreto armado, esse tipo de ponte, é a mais comum que existe. Ponte em arco, quando a minha estrutura tem a forma de um arco, né? Estou mostrando ali nessa fotinha com a letra B ali, o exemplo de uma ponte em aço. Ponte em treliça, né? É muito utilizado em ponte ferroviária esse tipo de estrutura, né? Então, quando a minha estrutura é em forma de treliça, eu classifico ela, logicamente, como ponte em treliça. Normalmente é uma ponte metálica, essa ponte de treliça. As outras duas de cima, né, eu tenho várias opções, né? Podem ser a primeira, basicamente, concreto moldado em loco, e a segunda pode ser tanto de aço como de concreto também, até protendido. Terceira Professor, ponte pêncil. Oi. rapidão. Essa ponte em vigas, em um determinado nível do mar, creio eu que não tem limite de fundura, certo? Cria-se uma laje para essa viga ou não? Ou acha vai afundando, vai afundando? Porque se for criar uma ponte, beleza, no mar, tem que achar alguma coisa sólida ou não? O ideal é que sim, sabe? O ideal é que sim, tem que chegar num ponto onde eu não tenho recalque. Você deve estar falando mais da fundação, né? Então, Isso, nessa parte. o que eu faço? Eu realmente escavo, né? Eu faço um tubulão,
até chegar numa profundidade tal que eu tenha rocha ou que eu tenha o solo como comportamento tal que vai receber a estrutura. Então tem mesmo, eu desço às vezes camisas, né? Camisas de revestimento, faço o bombeamento e faço a minha escavação dentro desse revestimento, ou utilizo aquela técnica do tubulão ar comprimido. Não sei se você já fez a fundação, né? Mas de qualquer forma, mesmo se você tiver feito, tem uma técnica de se fazer tubulão ar comprimido, lá na disciplina de fundações de vez com mais tranquilidade. O que a gente faz? A gente desce uma campânula. A campânula é uma estrutura de aço totalmente vedada, e essa campânula a gente ejeta pressão lá dentro. Então, injetando pressão lá dentro, a pressão dentro da campânula é maior que a pressão da água. Então, ela vai expulsar a água dos vazios do solo, e eu vou lá, faço toda a minha estrutura, expulsando a água dos vazios do solo, e depois que a minha fundação está pronta, eu tiro a pressão, e aí a água não consegue voltar para os vazios, porque eu já estou com a minha estrutura pronta. E nem tem problema, né? Depois que encharcar a minha estrutura, ela é de concreto, ela não perde resistência por causa disso. Então, eu tenho sim que usar técnicas, só um segundo, Jonathan, eu tenho sim que usar técnicas que permitam eu executar esse tipo de ponte na profundidade que eu precisar. Pode falar, Jonathan, desculpa. Obrigado. Pegando um gancho na pergunta do amigo aí, é porque eu estava vendo Discovery outro dia e começou a passar naquela megas construções a respeito de uma ponte é muito bom. Numa ponte no aeroporto de Hong Kong, do qual teve esse obstáculo aí, que era duas montanhas rochosas e a profundidade era muito alta. Aí eles fizeram a ponte estanhada, igual o exemplo F aí, só que ela invertida. Ela não teve fundação e a estrutura era perfurada na montanha, no topo da montanha, estava fazendo a tração no sentido contrário, né? A força estava para baixo e sem fundação nenhuma. É bacana, né? Na verdade, assim, em vez de você fazer a ponte apoiada, né? Você faz a ponte pendurada, né? Isso, como se fosse um porte que você coloca do lado de fora. É uma boa técnica também, Aí, no caso, eles não usaram fundação, porque a profundidade era muito funda no local. Agora, você vê que tem o contrário também, né? Lá também nesse programa Mega Construções, aí é um prédio, né? Aquele prédio lá, o prédio das Arábias, né? A fundação também era muito profunda, né? Era profunda no mar. Então o cara foi lá e falou assim: quer saber uma coisa? Ele foi lá, aterrou o mar todo, né? Foi jogando pedra, solo, pedra, solo, aterrou o mar e fez sobre o aterro. Então é muito bacana, as soluções de engenharia vão ter, nós vamos ver também uma ponte muito bacana daqui para frente, né, no videozinho aí, mas as soluções existem, né, para a gente poder fazer as nossas construções, né. Importante é ter o conhecimento, gente, quanto mais conhecimento, mais a gente consegue fazer uma estrutura bacana. A ponte penso... O professor meu falava assim: não existe obra impossível. Se você tiver dinheiro, você faz qualquer coisa. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, né? E eu, no início de carreira, eu trabalhei muito tempo fora, né? Fui Pará, Tocantins, então eu saí de Belo Horizonte, né? Fiquei um tempo trabalhando fora. E aí, né, agora eu tô com 2 meninos, são minha paixão, eu gosto de chegar em casa, gosto de botar eles para dormir, gosto de jogar bola com meu menino mais novo, né? O problema é que ele é ruim igual eu, cara. Putz, nenhum dos meus 2 filhos, bicho, eu amo futebol, adoro futebol. E meus 2 meninos são ruins de bola que dói, igual eu, cara. A bola bate na canela, bate no nariz, machuca os meninos e eles não conseguem jogar bola. Mas o mais novo é igual eu, ele é ruim e gosta, igual eu. O mais velho, pelo menos, não gosta. Ruim igual o tio. Pois é. Né, eu falei dos meus meninos aqui, nem sei onde é que eu queria chegar. Ah, não, lembrei aqui. Aí ele me falou assim: Guilherme, você topa voltar para Xambioá? A gente tá falando de Xambioá. Xambioá é a divisa do Tocantins com Mato Grosso, né? Aí eu pensei assim, falei assim: bicho, pagando bem, que mal que tem, né? Então, assim, se você tem o dinheiro para aplicar tecnologia, né? Pode fazer, cara, não tem limite, né? O ser humano ele é muito inteligente, a gente tem grandes soluções tecnológicas, né? Agora, tem que pagar bem, tem que dar retorno também. Tem certeza que essa ponte que ele está falando lá no aeroporto dá retorno
pro pessoal. Onde é que é, Jonas? Eu não sei onde é que você falou direito, esqueci. Mas dá retorno Aeroporto financeiro. de Hong Kong, De Hong na China. Kong. Imagina se isso não dá retorno financeiro. Claro que dá, né? Então, assim, existem soluções. Ponte Pênsil, né, que essa aí do exemplo que é a mistura, né, da ponte estaiada com a ponte entreliça, e a ponte estaiada que é em estaio mesmo, né? Na verdade, os estaios fazem uma espécie de pendura, né? Faz que a ponte fique pendurada nos estaios. Então, posso classificar a minha ponte também pela sua solução estrutural. Posso também classificar a minha ponte pela posição do seu tabuleiro. O tabuleiro de uma ponte, gente, eu posso falar também que é a mesma coisa que a laje de uma ponte. Então, o tabuleiro de uma ponte é a laje de uma ponte, equivale a dizer também que é o local onde vai acontecer o rolamento dos meus veículos, é o local por onde os meus veículos vão passar. Então, eu posso classificar minha ponte também pela posição do tabuleiro. Ponte em tabuleiro superior, onde o tabuleiro, né, fica acima das minhas vigas e da minha infraestrutura. Ponte que o tabuleiro é intermediário, ou seja, eu tenho uma parte de vigamento, meu tabuleiro está entre, né, a parte superior e a parte inferior do vigamento. Vocês devem estar vendo aqui embaixo no slide. E quando o tabuleiro é inferior, quando minha laje está abaixo do vigamento, abaixo da estruturação da minha ponte. E aí, quando eu falo ponte, gente, eu falo ponte ou viaduto, né? Se for em cima de água, ponte. Se for em cima de alguma coisa que não é água, viaduto. Ok, gente? A classificação também aqui tá tranquilo? Boa, professor. Beleza? Imagino que essa é a aula mais teórica que nós vamos ter, viu? E eu posso também classificar minha ponte pelo método construtivo. A primeira, ainda mais comum, é a ponte moldada em inoco. Nesse sistema, a superestrutura é executada no próprio local, na posição final, sob escoramento também determinado de cimbramento. É aquele método convencional de construção. Vou lá, coloco a forma, pus a forma, faço a armação, pus a armação, faço a concretagem. Passados 7 dias eu vou lá, tiro os escoramentos, tiro a forma e depois libero para o tráfego assim que ela chegar na resistência de projeto, ok? Moldado em loco. Forma é o processo convencional de forma, passo, concretagem, desforma e cura, ok, gente? Quando eu faço, moldo a ponte toda no local. Ainda é o mais comum, tá, gente? A gente ainda tem dificuldade no Brasil por questões culturais em industrializar a nossa construção. Gente, e não precisem fazer conta, não precisem. Toda vez que for possível industrializar a construção, ela fica mais barato. O custo com mão de obra é o maior custo que nós vamos poder ter na obra. Então, se aparentemente o custo do metro cúbico de concreto pré-moldado é mais barato que o custo de metro cúbico no caminhão de concreto, quando você colocar salário, leis sociais e perda de tempo na conta, você vai ver que é muito melhor fazer uma estrutura industrializada, ok? Mas às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que moldar em loco. Então, o primeiro tipo, né, a primeira classificação é da ponte moldada em loco. A segunda é pré-moldada. Os elementos da superestrutura são executados fora do local definitivo, normalmente no canteiro de obras, por terem grandes dimensões. Como eu tenho grandes dimensões, né, gente, quanto mais próximo do local de aplicação, melhor. Eu tenho uma grande economia com custo de transporte. Existem também elementos pré-fabricados executados em fábricas especializadas em pistas de concretagem. Gente, observe que eu estou classificando o método construtivo pela superestrutura, olha só. No primeiro eu falei que a superestrutura é executada no próprio local. No segundo eu estou falando que a superestrutura é feita em concreto pré-moldado. Então a classificação do método construtivo da minha ponte se dá apenas pela superestrutura. Então se eu tenho uma fundação pré-moldada, se eu tenho uma mesoestrutura que são vigas pré-moldadas e moldo o tabuleiro em loco, a minha ponte é moldada em loco. Ok, gente? Agora, se eu tenho uma infraestrutura moldada em loco, uns pilares moldados em loco,
mas eu tenho meu tabuleiro e meu vigamento pré-moldado, a minha ponte é pré-moldada. Então, observa que eu classifico minha ponte pelo tipo construtivo, levando em consideração apenas o tipo construtivo da superestrutura. Ok, gente? Beleza? Beleza. Beleza. Continuando. Eu posso também, né, classificar pelo lançamento em balanços sucessivos. A superestrutura é executada progressivamente, eliminando a necessidade de cimbramento. A própria estrutura serve de apoio para a aplicação da própria estrutura. Muito bacana esse tipo de estrutura, tanto que eu vou passar um videozinho rápido para vocês, mostrando esse balanço sucessivo. Só uns minutinhos que eu vou colocar aqui o vídeo. Ele é rapidinho. Vem aqui no meu Teams. Eu vou ficar bom nesse negócio, vocês vão ver. Vocês estão vendo o vídeo aí? Sim. Se não tiver som, vocês dão um grito aí para mim, mas eu tenho certeza que vocês vão ter som.
Bacana, né, gente? A gente utiliza a própria ponte como apoio para a própria construção da ponte. Muito bacana mesmo. Top. Então agora deixa eu voltar para o slide. E aí, gente, eu também posso ter as pontes pré-moldadas com concreto protendido. Na verdade, né, o concreto protendido é uma evolução do concreto armado em alguns casos, né? Eu uso concreto protendido exatamente para tentar melhorar a resistência do meu concreto à compressão. Na verdade, eu diminuo a compressão, né? E aí eu melhoro a capacidade de resistência do meu concreto, né? Na verdade, eu aplico carga de compressão na proteção e aí eu melhoro a resistência, eu deixo meu concreto sofrendo compressão e deixo meu aço sofrendo tração, ok? Então, se eu utilizo a proteção em ponte muito utilizada, muito bacana, eu melhoro a resistência, a capacidade do meu concreto, né? A proteção é no aço, mas eu melhoro o desempenho do meu concreto. Só para vocês terem uma ideia de maneira prática de como é que a proteção funciona, imagina que eu estou com uma corda na mão e deixo essa corda bamba. Se eu colocar uma carga sobre essa corda, ela vai se deformar com muita facilidade. Não vai romper, mas vai se deformar. Se eu esticar essa corda e aplicar a mesma carga sobre essa corda esticada, ela vai ter muito mais dificuldade de se deformar. Se ela não se deformar, ela não vai deixar o concreto se deformar. Se meu concreto não se deformar, ele não vai criar fissura, eu vou ter uma melhor resistência à compressão. Por isso que eu faço a proteção em pontes. Então, também posso ter uma ponte pré-moldada utilizando a técnica do concreto protendido. E é lógico, né, gente? Eu posso ter, às vezes, estruturas mistas, eu posso ter viga pré-moldada e tabuleiro moldado em loco, eu posso ter vigas moldadas em loco e tabuleiro pré-moldado, eu posso pretender viga e não pretender tabuleiro, e assim sucessivamente. Eu tenho diversas formas para poder fazer a construção da minha ponte. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, professor. Certinho. Beleza, gente. Então, assim, para a gente terminar hoje, né? Sugiro que vocês façam hoje mesmo, né? Tem tempo da aula para isso. Eu deixei esse tempo para isso, para a gente matar essa parte de teoria, né? Coloquei um link de YouTube, esse link é a construção de uma ponte, né? Uma ponte feita o viaduto Malau, muito bacana, é o Mega Construções, esse vídeo tem aproximadamente 50 minutos, eu queria que vocês assistissem esse vídeo agora, podia passar aqui, mas eu acho que é perda de tempo, vai gastar minha internet, fica travando, né? Eu já tentei fazer isso algumas vezes, então vou pedir para vocês, cada um na sua casa, assistir esse filme. E depois vão fazer 2 laudas dizendo, né? Primeira pergunta: por qual razão busca-se zerar uma tensão de tração em uma viga de concreto protendido? Acabei de falar, mas vocês vão escrever isso para mim. O que isso influenciaria na geometria da peça comparada com uma viga de concreto armado sem a proteção? Ok? Pensem aí e respondam, né, essa primeira pergunta. E a segunda: quais as principais tecnologias utilizadas para a construção do viaduto Milau? Coloquei enviar até 9/9, às 20h59 para o meu e-mail. A primeira parte da parcial 1, mas vocês já estão na aula, eu deixei esse tempo mais à frente, porque devem ter alunos que vão entrar depois, mas vocês podem fazer agora e enviar, né, agora que vocês já ficam livres desse negócio, beleza? Eu vou parar de gravar para a gente não gastar internet à toa, para não ficar gravando aqui, mas estou no WhatsApp, estou no nosso grupo para poder tirar dúvida, poder fazer algum comentário, se assim vocês desejarem. Ok, gente? Beleza? Tranquilo, professor. Beleza, professor. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem colocar? Tranquilo, não. Acho que Tranquilo. Ah, professor, só queria falar que, como essa disciplina é nova, eu ainda não consegui me matricular nela. Uhum.
Mas vai dar tudo certo. Para mim também é nova. Para mim também é nova, não aparece no meu portal, eu não consigo ver lista de chamada, eu não consigo ver quem está lá, né? Apesar de já ter ministrado essa disciplina algumas outras vezes, né? Eu não vi se o material tem alguma modificação. Então é nova para mim também. Mas com certeza até semana que vem vai estar tudo ok. E aí vocês podem me chamar no grupo de WhatsApp caso vocês precisem, ok? Mas vai dar tudo certo. Ok. Então eu vou terminar a gravação aqui, gente. Valeu, obrigado. Qualquer coisa me chamem aqui no WhatsApp, ok? Beleza. Ok, Pessoal, obrigada. boa noite. Boa noite.